Olá, você já se perguntou o que acontece dentro do nosso corpo com a comida? No vídeo de hoje vamos aprender um pouco sobre o sistema digestório. O ser humano é um organismo formado por vários sistemas. Quer ver? Vamos acionar o nosso corpo humano. Olha só, temos o sistema circulatório, o respiratório, o urinário, o digestório, entre outros. Juntos eles formam o nosso corpo e cada um deles tem funções essenciais para a nossa sobrevivência. Vamos ver a função do sistema digestório? O sistema digestório é responsável por transformar o alimento que comemos e absorver os nutrientes em nosso corpo. Aqui, o alimento que comemos passa pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e, por final, passa pelo reto e sai pelo ânus. Ainda tem o pâncreas, que libera hormônios para controlar a quantidade de açúcar no sangue, e a vesícula biliar, que armazena enzimas usadas na digestão. E olha só que interessante, quando ingerimos, a comida é atraente, cheirosa e nos faz até salivar. Já quando sai do nosso corpo, muda a cor, o odor e a forma. Mas o que será que acontece aqui dentro com a comida? É esse mistério que vamos desvendar agora. Você já ouviu falar que a digestão começa pela boca? Será que isso é verdade? Depois que lavamos as mãos e vamos comer, ao levar o alimento para a boca, mastigamos com os dentes, não é verdade? Os dentes servem para prender, cortar e morder os alimentos, separando tudo em pedaços menores. E como sabemos se o que estamos comendo é gostoso ou não? Na boca, principalmente na língua, como vemos aqui, encontramos inúmeras papilas gustativas. Elas reconhecem o sabor das coisas que ingerimos e nos ajudam a identificar se devemos ou não engolir. Na boca, também encontramos glândulas que formam a saliva. A saliva tem a função de molhar e ingerir alguns alimentos. Isso porque nela encontramos enzimas digestivas que quebram os alimentos que comemos em partículas menores. Você viu quantos processos? Podemos afirmar que sim, a digestão começa pela boca. E para ajudar nesse processo, é muito importante mastigar bastante os alimentos e comer com calma. O alimento mastigado vira o bolo alimentar. Agora, a língua ajuda a engolir o alimento para chegar até a faringe. Nesse caminho, tem uma cartilagem que ajuda a comida a ir para o lugar certo e não entrar nas vias respiratórias. Quando isso não funciona bem, a gente se engasga e é horrível, não é mesmo? Aí, o bolo alimentar continua o seu caminho e cai no esôfago. Esse órgão faz movimentos peristálticos, que são movimentos involuntários que o nosso corpo faz para empurrar a comida. É por isso que ela não retorna depois que engolimos, a não ser que você vomite, é claro. No esôfago, esses movimentos levam o bolo alimentar até o estômago. Chegando no estômago, o bolo alimentar é mergulhado em um líquido ácido chamado suco gástrico. Nele, muitas moléculas são quebradas, digerindo os alimentos e eliminando alguns micro-organismos. Mas o que acontece quando a gente vomita? Bom, o vômito é uma forma do nosso corpo rejeitar os alimentos que podem fazer mal para a gente. Nesse processo, o corpo também faz movimentos peristálticos para expelir a comida. Após passar pelo estômago, o bolo alimentar se transforma em uma pasta espessa chamada de quimo. Continuando o percurso, depois do estômago, o quimo vai para o intestino delgado. Você tem a ideia de mais ou menos qual é o comprimento do intestino delgado para uma pessoa adulta? O intestino delgado tem cerca de 5 metros. Depois, o quimo passa por todo o intestino e nele são secretadas substâncias pela vesícula biliar e pelo pâncreas. Como uma máquina a todo vapor, essas substâncias transformam o quimo em uma massa líquida chamada de quilo. No intestino delgado é onde os nutrientes dos alimentos são absorvidos. É o fígado que distribui os nutrientes pelo nosso corpo, transformando-se em energia. Uma das funções do fígado é filtrar coisas que prejudicam o nosso corpo. E o fígado não é um órgão, e sim uma glândula, a maior glândula do nosso corpo. E vamos voltar para os movimentos peristálticos.
Eles vão levando o quilo pelo intestino delgado até chegar no intestino grosso, que absorve a água e os líquidos secretados da digestão. Por final, ainda no intestino grosso são formadas as fezes, que desce pelo reto e sai pelo ânus, que é o buraquinho que sai o cocô. E durante esse processo, é importante que o cocô esteja lubrificado. Para isso, devemos lembrar de tomar água e ingerir as fibras dos vegetais, pois elas absorvem a água, deixando o cocô mais macio e mais fácil de sair. Então, eu vou te dar uma dica. Quando você tiver dificuldade de ir ao banheiro, beba bastante água. Assim acabamos essa longa viagem que os alimentos fazem pelo nosso corpo. No início, o alimento é digerido. Em seguida, os nutrientes são absorvidos pelo organismo e o restante é eliminado pelo nosso corpo. E aí, você gostou dessa aventura? Então continue esse desafio e até a próxima!